Olá! Então, estamos começando a nossa aula de hoje, que vai ser a continuação, né, da nossa última aula sobre seguridade social. E hoje a gente vai estar falando sobre a assistência social. Então, a gente vai falar tanto dos artigos da Constituição que compete, né, a assistência social ali da Seguridade Social, do tripé, né? A gente já viu sobre a saúde, sobre a previdência, e hoje a gente vai falar sobre a assistência social, mas a gente vai se deter bem mais sobre a LOAS, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social e todas as modificações que ocorreram, né, desde 93 até agora, até 2020, que já teve uma modificação importante. Então, vamos lá? Eu vou começar, então, apresentando aqui para vocês. Só um minutinho. Sobre o artigo 203. Então, na Constituição Federal, ela vai, então, descrever o que seria isso. Essa é uma grande novidade na nossa Constituição, um grande ganho, da classe trabalhadora, inserir, né, então, a assistência social como um direito social. Então, é pela primeira vez na nossa história que a assistência social, ela entra ali no tripé da Seguridade Social como um direito, né, um direito dos cidadãos brasileiros. E ela é para todo mundo? Então, aqui já no artigo 203, a gente está vendo que a assistência social será prestada a quem dela necessitar. Isso é muito importante, tá? Isso que vai definir completamente a quem, né, será direcionada a assistência social. Então, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição à Seguridade Social. Então, assim como a saúde, a assistência social, para que você possa receber essa contribuição, não é necessário que você tenha contribuído anteriormente. Vimos que com a previdência social, ao contrário, né, a gente precisa estar pagando para que a gente possa receber o benefício. Então, há tanto a saúde, que é universal, quanto da assistência social, que é seletiva, porque ela vai ser prestada a quem dela necessitar, a gente não precisa ter dado uma contribuição anteriormente, né, à política de assistência social. Bem, então vamos ver aqui os objetivos. Como primeiro, a gente vai ter como objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Também o amparo às crianças e adolescentes carentes. E quando a gente está falando aqui carentes, a gente está querendo, né, dizer que não é para todas as crianças e adolescentes, não no LOAS, diferentemente do que a gente vai ver mais tarde no ECA. Tem como objetivo a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência, a promoção de sua integração à vida comunitária e a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provido por sua família, conforme dispuser a lei. Então, aqui vocês já veem que não é que automaticamente, com a Constituição de 88, né, a gente já vai ter o que a gente conhece hoje como BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Por quê? Porque vai precisar de uma lei específica para poder falar sobre isso, e a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas aqui tem uma novidade muito importante, uma conquista muito importante da classe trabalhadora, que é uma proteção aos idosos que não pagaram ou que pagaram de forma irregular a previdência social. Então, assim, tem muita gente que pagou, que durante um período da vida trabalhou de forma
formal, mas não conseguiu, eh, durante o tempo necessário, né, manter esse pagamento, então ele não tinha nenhuma assistência até a Constituição de 88, e agora tem esse grande avanço, é pela primeira vez que uma pessoa idosa que não tenha contribuído com a previdência, terá então direito, a possibilidade de receber um benefício. Mas aqui, ó, esse benefício não é um direito para todos, né, universal, é um para quem dele necessitar. Tá? Então, a gente vai ver daqui a pouquinho que existem requisitos desse idoso para que ele possa receber esse benefício, assim como a pessoa portadora de deficiência. Mas, de qualquer forma, a gente tem que, né, falar da importância histórica dessa conquista. Essa conquista de um salário mínimo como benefício mensal, o tempo inteiro está sendo questionado. Até hoje, o tempo inteiro, a gente viu que durante a reforma da Previdência, uma das pautas era exatamente a redução do valor, né, do salário mínimo para o benefício de prestação continuada. Então, esse tema é muito caro a nível político, e é claro que teve aí um ganho da gente permanecer com o valor do salário mínimo, né, mas ele o tempo inteiro é questionado, tá. Bem, no artigo 204, da Constituição, vai dizer que as ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social. Então aqui está claro, a gente está dizendo também de onde vai vir esse dinheiro. Esse dinheiro vai vir com os recursos do orçamento da Seguridade Social. E a Seguridade Social a gente sabe que é a Previdência, Saúde e Assistência Social, previstos no artigo 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes. Primeiro, a descentralização político-administrativa, então cabe a coordenação e as normas gerais da esfera federal e a coordenação e execução dos respectivos programas às esferas estadual, municipal, bem como as entidades beneficentes e de assistência social. E aqui a gente também vai ter uma coisa importante. Na decisão, a gente vai querer a participação da população, por meio das organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. E aí, no parágrafo único, vai dizer que é facultado aos estados, ao Distrito Federal, vincular o programa de apoio à inclusão e à promoção social até 0,5% de sua receita tributária líquida. Então, aqui já na Constituição, no parágrafo único, a gente já vai delimitar qual é a contribuição mínima que os estados e o Distrito Federal vai ter que vincular, né, ao orçamento da Seguridade Social, tá? E isso não é em relação ao pagamento de pessoal, a serviço de dívida ou qualquer outra despesa decorrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiadas. Então, seria, nem sempre isso acontece, obrigação dos estados vincular, então, essa quantidade de dinheiro, né, para assistência social. Isso é realizado? Nem sempre. Bem, aí a gente vai falar sobre a LOAS. Antes de eu falar sobre ela, vou interromper aqui o compartilhamento, porque eu vou ler para vocês, e agora vai demorar um pouquinho, mas eu vou ler sobre um livro da Sposati, da Aldaísa Sposati, da professora Aldaísa Sposati, que estudou durante muitos anos o LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. E aí, ela escreveu um livrinho pequenininho, que depois eu vou colocar anexado lá no nosso Classroom, que se chama A Menina Loas, um processo de construção da assistência social. Então, quando fez 10 anos, ela escreveu esse livro escrevendo uma carta
E é muito especial essa carta. Eu vou ler para vocês a primeira parte, que seria a introdução. Só 2 paginazinhas, então vai ser rápido, tá? É assim: a menina Loas, Aldaísa Sposati, que é professora titular da PUC de São Paulo, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Seguridade Social e Assistência Social, ela vai escrever então essa cartinha, né? Brasília, 7 de dezembro de 2003. Hoje é dia de aniversário de uma menina, faz 10 anos. Isso foi em 2003, tá? Hoje ela já tá fazendo daqui a pouquinho 27. É uma pré-adolescente brasileira que, como outras tantas, tem sonhos, quiçá de ser top model, mas vive em uma periferia, relegada pelas irmãs à saúde e à previdência, que relutam em reconhecer seu vínculo consanguíneo pelo mesmo pai, a Seguridade Social. A legalidade da relação Estado, mercado, sociedade, para o alargamento de um pacto social que poderia gerar o poder público para essa família da Seguridade, é questionada nos salões de festas de grandes empresários, banqueiros e políticos. Só o povo que, nos forróis, nos pagodes, nos grupos de hip hop, nas festas do bairro e do dia de santo, diz que é preciso que a Seguridade Social seja relação de compromisso e casamento duradouro. A menina Loas convive com esses dois lados. Creio que podemos discorrer solto a falar da menina Loas, do lugar onde vive, dos seus sonhos, da sua situação financeira, dos seus padrinhos estrangeiros e dos brasileiros, daqueles que querem que ela se porte de um jeito que não é o dela, dos que a rejeitam, dos que a aceitam e acham até que ela tem um futuro promissor, entre outras várias conversas. É possível que a analogia entre os 10 anos da Loas e os 10 anos de uma adolescente brasileira dos seringais, da Amazônia, dos morros do Rio, das praças de Salvador, das periferias ou mesmo do centro de São Paulo, dos Pampas ou de Porto Alegre. Tenho semelhanças pelas próprias determinações sociais, econômicas, políticas, históricas de nossa sociedade brasileira. Mas o fato é que ambas hoje são aniversariantes e merecem todo o respeito em ser ouvidas, entendidas, apoiadas, protegidas, incentivadas em seus projetos pessoais e sociais. Ambas são portadoras potenciais de direitos, seres de direitos, que facilmente são negados, direta ou indiretamente, por instituições, por agentes institucionais, por técnicos, por autoridades, pela família, pelos companheiros. Ambas são, portanto, só cidadãs potenciais, já que não possuem garantias plenamente reconhecidas. Ambas estão infelizes com tanta discussão e pouca coerência na ação. A menina Loas ouve dizer que é tudo complexo e tudo complicado. Sente que passa o tempo e tudo continua no mesmo. Parece até que o mundo é um caminho sem rumo. Afinal de contas, que rumo é esse da inclusão e da cidadania se o cotidiano é mais de exclusão e de descidadania? Sem falar da anunciada democracia, onde tudo se prepara para acontecer e na hora H falha. Afinal, o que impede a menina Loas de ser feliz, poder sorrir, ter esperanças, não ter medo de ser feliz? Isto é, não ter medo de levar surra? Não sentir traição dos mais velhos quando da realização dos seus sonhos e desejos? Não ver negada a comemoração de sua festa de aniversário?
O assunto merece atenção de especialistas, analistas, amigos e até dos devotos, entendidos como fundamentalistas, cuja religiosidade e fé é considerada vício de origem e formação. Esse livrinho de Sposati eu acho maravilhoso, porque ela vai colocar aqui já no início dessa carta, é bem longa, tá? Só falei aqui do início. Essas contradições, né? Então ali, 10 anos depois, a gente já via essa dificuldade, uma enorme dificuldade para que a LOAS pudesse realmente ser considerada uma política, assim como foi a previdência e a saúde desde o início, né. Bem, a gente vai ter algumas conquistas históricas depois da publicação desse livro. A gente vai ter a publicação da Política Nacional da Assistência Social, com o SUAS, né, o Sistema Único da Assistência Social, que vai modificar até a Lei Orgânica da Assistência Social, que vai trazer novos elementos, que a gente vai ver até hoje, quando a gente estiver estudando a LOAS, a gente já vai estar estudando a última versão, né, com todas as alterações realizadas. Mas o que a gente vê é que essas disputas permanecem, né? Enfim, então vamos voltar aqui para a aula. Eu vou deixar o livro lá para vocês fazerem daqui a pouquinho uma atividade. Deixa eu voltar aqui a compartilhar a LOAS. Bem, a LOAS, então, é promulgada em 93 e ela vai ser muito, 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 muito importante. No entanto, né, como eu falei para vocês, vai ter um hiato aí entre a promulgação da LOAS e a Política Nacional da Assistência Social, que vai trazer o Sistema Único da Assistência Social. Então vai ter aí mais de 10 anos, né, de espera para que essa lei pudesse ser concretizada. E aí, a partir desse momento, que pudesse realmente ter um redesenho da política de assistência social no Brasil, que é muito que vocês, dessa geração, né, provavelmente vocês, conhecem. Então, o CRAS, o CREAS, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é uma novidade, né, da assistência social. E ela só vai ser implementada, isso a partir de 2004, 2005, 2006 em alguns lugares, né. Enfim, então vamos lá. Qual é a definição e os objetivos da LOAS? Então, no primeiro artigo, está dizendo que a assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva. Então, aqui, diferentemente da Previdência, que provê os mínimos sociais. Tem uma outra autora, que é a Pereira, que ela vai falar muito sobre a diferença entre mínimos sociais e necessidades essenciais. Por quê? Porque já aqui no seu primeiro artigo, a gente está pensando de forma bem reduzida. A gente já está pensando aqui no mínimo social. Então, diferentemente da saúde, né, que a gente está vendo essa saúde o tempo inteiro de forma universal, a gente na assistência social, a gente está desde o início, por causa de todas as disputas, né, no capital, vendo vendo ela ali concretizada através dos seus mínimos, sempre mínimo. Então aqui, voltando, que provê os mínimos sociais realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas. Outro elemento importante, já no primeiro artigo, a gente não coloca aqui que é o dever do Estado, né, só das ações de iniciativa pública. A gente já abre aqui para a sociedade civil, né, em um conjunto integrado. Em outras palavras, a gente já está aqui nos anos 90,
em um período em que as políticas neoliberais começam a ser implementadas no Brasil. A LOAS é um grande direito e um grande avanço, mas ela está em um contexto de regresso de direitos. Então, a força, né, que estava tendo ali nos anos 80, principalmente, da sociedade civil, fez com que ela fosse incorporada, mas Carlos Montanho, no livro O Terceiro Setor, ele vai explicar muito melhor como que ela é incorporada, né, de uma forma um pouco desviada daquilo que se pensava nos anos 80, que seriam esses movimentos sociais, né? Então, o que a gente vê aqui é um boom, na verdade, das ONGs. Mas isso vocês vão conversar na disciplina de política social. Bem, artigo 2. A assistência social tem por objetivos: primeiro, a proteção social, que visa a garantia da vida, a redução dos danos e a prevenção da incidência de riscos, especialmente a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice, todo mundo, né? O amparo às crianças e aos adolescentes carentes, então a gente está querendo dizer, principalmente na Política Nacional da Assistência Social, que seriam aquelas em situação de vulnerabilidade e risco social. A promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e a reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. E aqui, né, a gente está vendo novamente a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Então, a partir aqui de 93, é que a gente vai ter realmente a implementação do BPC. A gente vai falar daqui a pouquinho melhor deles, tá? Então, quais são os princípios? No quarto artigo, a gente vai conversar, a gente vai falar, né? Então, a gente vai ver sobre quais são os princípios aqui da assistência social. Então, primeiro, supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. Então, a gente deveria pensar bem mais, né, em relação à necessidade social. 2. Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. A gente está falando aqui de uma forma geral, tá? A universalização dos direitos sociais. Quem tem direito àquilo, que chegue até ele, que seja universal. Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. Aqui eu já estou colocando a última versão, tá? Que tem algumas mudanças em 2007, em 2011, até 2020 já tem algumas mudanças. Então, a gente vai incorporando, né, convivência familiar e comunitária, que também vai ser incorporada, depois vocês vão ver, no ECA e também no Estatuto do Idoso. E aí a gente vai no princípio 4, igualdade de direitos no acesso ao atendimento. Então, todo mundo tem que ter igualdade de acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. E o que a gente também tem que lembrar aqui, né, em período eleitoral, é que todo mundo tem o mesmo acesso, tá, gente? Não é porque o vereador, o candidato, indicou, né, então atenção aí às eleições, é que essa pessoa vai ter ou não direito a algo que ela tem direito. Divulgação ampla de benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua, deixa eu ver aqui, para sua concessão, calma aí. Sem querer eu parei de, deixa eu tentar de novo.
E aí a gente vai falar sobre as diretrizes, né? Então, a organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes. Descentralização política administrativa, então a gente vai ter aqui a forma de gestão muito próxima ao que é o SUS, né? Então a gente vai ter aqui, ó, descentralização política administrativa para os estados, o Distrito Federal e os municípios, com o comando único das ações em cada esfera de governo, participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Então, aqui a gente está dizendo que é necessário ter conselhos de assistência social para que exista, então, a participação da população nas decisões, né, que serão feitas em todos os níveis, a nível municipal, estadual, federal. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. Então, vai ter ONGs e vários outros tipos de instituições existentes, né? Tem várias denominações, mas para que elas possam funcionar, também é necessário que elas tenham aprovação, principalmente para quem quer receber benefícios públicos, elas precisam ser inscritas no Conselho de Assistência Social, por exemplo, né? Então, as organizações, normalmente, elas são de responsabilidade, de primazia de responsabilidade do Estado, mas nem todas serão, né, responsabilidade do Estado. As privadas, as ONGs, algumas vão pedir autorização para ter mais credibilidade aos conselhos da assistência social, mas nem todas são credenciadas. Então, da organização e da gestão. A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único da Assistência Social. Então, aqui, ó, não é a versão de 93, tá? Essa daqui é a partir do momento em que a gente tem a PNAS-SUAS, né, a Política Nacional da Assistência Social, com o Sistema Único da Assistência Social. E aí, quais são os objetivos? Isso é muito importante para que vocês possam pensar aqui nas seleções, né, nos concursos. Lembrar de quais são os objetivos do SUAS. Perdão. Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes federativos que, de modo articulado, operam a proteção social não contributiva, integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, estabelecer as responsabilidades dos entes federativos da organização, definir os níveis de gestão, implementar a gestão do trabalho, da educação permanente na assistência social, estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios e afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos. Vamos passar aqui, a gente vai ter vários parágrafos em relação a quais serão as ações oferecidas no âmbito do SUAS, como esse SUAS é integrado pelos entes federativos, qual a instância coordenadora da Política Nacional da Assistência Social, que é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mas eu acredito que já mudou aqui o nome, muda toda hora, né? Cabe à instância coordenadora da Política Nacional da Assistência Social normatizar e padronizar o emprego e a divulgação da entidade visual do SUAS. Então, aqui vocês vão encontrar várias coisas que vocês vão ver também no SUAS e na Política Nacional da Assistência Social, tá? E aí, a gente vai falar sobre como ela se organiza, através do artigo 6º-A. A assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção. Então, a gente vai ter a proteção social básica. Bem, quando a gente está trabalhando em um CRAS, muito provavelmente, o tipo de atenção é o de proteção social básica. E aí, o que é isso, né? Um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento
de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Então, quando a gente está tendo uma família e ela está ali com todos os, né, membros ali da família, e aí a gente está querendo uma prevenção, né, prevenir situações de vulnerabilidade. Então, quando você trabalha no CAS, tem normalmente várias ações, ou deveriam ter, com várias famílias, para que se possa pensar no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Então, a gente vai ter grupos com idosos, grupos, né, com mães que são beneficiárias de algum programa social. Então, a gente vai estar falando sobre a proteção social básica. Quando a gente está falando da proteção social especial, a gente vai continuar falando sobre o conjunto de serviços, programas, projetos, que vai ter por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa do direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos. Qual é a principal diferença entre a proteção social básica e a especial? Então, como a gente viu aqui, nas ações e serviços e programas, né, da atenção social básica, a gente está querendo muito mais prevenir ou fortalecer vínculos familiares. Essa família ainda permanece sob o mesmo teto, só para simplificar, né? Claro que cada família, cada equipe vai analisar de uma forma diferenciada. Mas o que a gente está querendo dizer? Que, enquanto a família continua ali no mesmo teto, né? A gente percebe que pode ter situações de vulnerabilidade ou risco, né? Para algum membro daquela família. As ações de serviços e programas vão estar voltado então para essa família, que é para prevenir situações de vulnerabilidade, ou tentar fortalecer esses vínculos, tanto com a comunidade quanto com a família. A partir do momento em que esses vínculos de alguma forma se romperam, ou por decisão judicial, ou não, ou por escolhas, essa família já vai estar sendo atendida pela proteção social especial, que vai tentar a reconstrução desses vínculos familiares. Um exemplo: crianças e adolescentes que são institucionalizadas, né? Então, elas não estão vivendo mais sob o mesmo teto dos pais, né? Da mãe, do pai, daquela família. Por algum motivo, ela está sob a tutela do Estado. Então, as ações, os serviços, os programas serão para que essa família possa reconstruir esse vínculo familiar, tá? Então, essa normalmente é a principal diferença entre a proteção social básica e a especial. Normalmente a gente vai ter um número maior, que quem vai oferecer isso? Então, quando a gente for estudar daqui a pouco a Política Nacional da Assistência Social, e também o Sistema Único da Assistência Social, vocês vão ver que são os CRAs os responsáveis, normalmente, pelos serviços, programas e projetos da proteção social básica. E são os CREAS, né, que serão responsáveis pela proteção social especial, tá? Bem, no parágrafo único, diz que a vigilância socioassistencial é dos instrumentos das proteções da assistência social que identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos no território. Bem, a gente vai ter aqui, então, especificando, né, as proteções social básica e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial de forma integrada. Então, o que que acontece? Não é que elas vão estar desconectadas entre si. Então, qualquer tipo de organização que esteja naquele território vai fazer parte da rede socioassistencial. Isso quer dizer a unidade básica de saúde, isso quer dizer a ONG, que vai estar ali, que vai atender crianças, que vai atender mulheres grávidas, vai ter uma organização que trabalha com crianças com algum tipo de deficiência física ou mental,
Todas essas organizações vão fazer parte, né, da rede socioassistencial, que vai ser normalmente descentralizada e as divisões por município. Mas elas devem trabalhar, e quem vai fazer isso são normalmente os CRAs, de forma integrada. Todo mundo precisa conhecer qual é o trabalho um do outro dessas organizações, o que que cada um faz, quais são os serviços que são oferecidos para a população. E a partir daí, só a partir daí, é que vai saber como fazer esse encaminhamento, né? Então, a gente vai ter aqui o artigo 6º-C, em que vai falar que as proteções social básica e especial serão ofertadas nos centros de referência da assistência social. Até agora eu falei CRAS, mas porque eu acredito que muitos já ouviram falar, né, do CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, e no Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que é o CREAS. As instalações do CRAS e do CRES devem ser compatíveis com os serviços nele ofertados. Claro, eu não posso dizer que eu estou fazendo um atendimento especial a uma família se as instalações não são adequadas para isso, né? Então, já se tentou muito fazer CREAS e CRAS juntos. Alguns municípios fazem, mas o correto seria ter esse atendimento separado, com espaços para trabalho em grupo, ambientes específicos para recepção, enfim. E aí, a gente vai falar agora sobre o BPC. BPC é um assunto que também cai muito, 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 muito em prova. Esse ano, em 2020, teve algumas mudanças em relação à pandemia, mas eu não trouxe aqui, só para assinalar que quando vocês forem ler, né, a LOAS, vocês já vão ver essas modificações que foram feitas agora em 2020, em abril. Mas quando chegar no momento eu vou falar quais são as principais diferenças. E aí, a gente vai falar também as mudanças, algumas positivas, algumas novidades que aconteceram agora em 2020. Bem, mas o que seria o BPC? Esse benefício de prestação continuada, né? É a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência ou o idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provido por sua família. Então, eu sou uma pessoa idosa com mais de 65 anos e eu trabalhei de forma irregular, né, no trabalho formal, que eu estou dizendo. Não contribuí para a Previdência, como eu falei com vocês, a quantidade de cotas, né, 180 cotas, o número suficiente para que eu pudesse receber aí a minha aposentadoria. Então, eu vou optar por receber o BPC, ok? Todo mundo pode? Não, né? Ele vai ter que comprovar que ele não possui meios de próprio sustento e nem que nenhuma outra pessoa da família possa prover essa manutenção. Então, tanto a pessoa idosa, mas a gente está falando aqui também, independente da idade, a pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência tem que ser aquela que é visitada por um perito, que ele que vai definir qual é o tipo de deficiência que ela tem, o grau, enfim. A gente vai conversar agora sobre isso. Mas aqui, ó, a gente está falando, ó, nem de tê-la provida por sua família. Mas que família é essa? Primeiro, eles estão explicando aqui direitinho, tá? Primeiro, para efeitos do disposto do caput, a família é composta pelo requerente, quem está pedindo o benefício. E aí pode ser o cônjuge ou companheiro, né? Então você pode estar casado ou só morando juntos de forma não que foi lá, casou, né, no civil. E pelos pais, tá? Então,
Eu, que sou uma pessoa idosa, posso ir junto com o meu companheiro. Eu, que sou filho com deficiência, posso ir com os meus pais. Na ausência deles, eu vou poder ir, né, se eu sou pessoa com deficiência, com a madrasta ou padrasto, porque provavelmente uma pessoa com 65 anos, né, não vai ter alguém que cuide dele, mas é o contrário. Posso também, pode ser considerada essa família, os irmãos solteiros, os filhos, enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto, tá? Por quê? Porque essa família, a gente vai ver daqui a pouquinho, ela vai somar aí todos os ganhos que ela tem, né, para ter a quantidade per capita de dinheiro. Então, o que vai ser considerado família? Vai ser, inicialmente, o requerente e o companheiro, e os pais, né, se não for companheiro, ou se só também tiver pais ali vivendo na mesma casa. Eu sou casada e tenho sogro e eu tenho algum tipo de deficiência, né, pode ser essa família também. E o que seria, então, pessoa com deficiência? Para efeitos de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo. Então, não é porque eu fui acometida de uma doença, eu vou ficar por um período impedida de trabalhar que eu posso fazer o pedido de benefício. Não, ela vai ter que ser um impedimento de longo prazo, de natureza que pode ser física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, então, aqui eu estou lembrando de uma pergunta de um de vocês, que estava falando aluna, não pode, tem que ser discente, estudante, que falava aqui sobre um caso, né, de uma pessoa que acabou tendo um impedimento físico, né, para realizar um trabalho. O perito, ele normalmente vai analisar isso aqui. Se essa pessoa consegue ter interação, mesmo com essa barreira, se ele consegue ter uma interação ou não, que pode obstruir sua participação, e aqui, ó, plena e efetiva na sociedade. Se essa barreira, se o perito acreditar que essa barreira não é suficiente para impedi-lo a sua interação e participação plena e efetiva na sociedade, né, ele não vai ser considerado pessoa com deficiência. Então, vai depender aqui, né, o que eu falei, de quem estiver analisando o caso. E também uma outra consideração importante, considera-se impedimento de longo prazo, aquele que produz efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos. Então, eu já estou há 2 anos sem condições, a nível mental, a nível sensorial, físico, de trabalhar, então, há muito tempo que eu não, né, que eu tô com esse tipo de deficiência, então, só aí que eu vou poder, então, fazer o pedido do benefício de prestação continuada, tá? E aí, qual foi uma grande, uma importância, mudança que aconteceu agora em 2020? Foi em relação à renda per capita. Então, considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa, a família, aquela família lá que a gente conversou, cuja renda mensal per capita seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Qual é a grande diferença aqui que aconteceu em abril? Antigamente, o texto dizia que era quem tinha a renda mensal per capita inferior a 1/4 de salário mínimo. E aí o que que acontecia? Acontecia que quando alguém chegava exatamente ali a 1/4 do salário mínimo, e isso bastava pouco, né, quer dizer que uma família de 4 pessoas, que uma pessoa recebesse uma aposentadoria,
a outra pessoa, por exemplo, não teria mais o direito de receber o BPC, né. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, um casal de idosos que tenha sob a sua responsabilidade, 2 crianças. Se um recebesse um salário mínimo como aposentadoria, o outro não teria direito de receber o BPC. Por quê? Porque estava ali com um salário de 1/4, do salário mínimo, né. Então, agora a gente conseguiu fazer uma conquista que essa palavrinha aqui, o quanto muda, né, para a vida de centenas de pessoas. Inserir igual ou inferior. Então, um número bem maior de pessoas agora vai poder se beneficiar do benefício de prestação continuada. E aí a gente pode ver aqui, por exemplo, o que seria então esse 1/4 do salário mínimo, Gisele? É isso, a gente pegar o salário vigente, né, o salário mínimo vigente agora em 2020 é R$ 1.045, dividir por 4, então a per capita, né, isso quer dizer quanto, dependendo do número de pessoas da família, tem que cada um receber menos de R$ 261,25, tá, por mês. E isso conta aquela família lá que eu falei com vocês antes. Então, a renda familiar mensal a que se refere, né, o capítulo, parágrafo, não capítulo, desculpa, parágrafo 3, terceiro, deverá ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento. Os rendimentos decorrentes do estágio supervisionado, então aí, né, se um de vocês estiver fazendo estágio supervisionado ou aprendiz, esses rendimentos aqui não vai contar, né, para renda familiar per capita, então a gente já tira aqui. A concessão do benefício de que trata o caput desse artigo, deverão ser utilizados outros elementos comprobatórios, né. Então, por exemplo, se eles conseguirem como comprovar a condição de miserabilidade do grupo familiar, enfim, pode ser que consiga o benefício. Outra novidade, né, o benefício de prestação continuada, no valor de até um salário mínimo, concedido a idosos acima de 65 anos de idade ou pessoa com deficiência, não será computado. Outra coisa aqui que era diferente aqui, quando a gente pensava essa renda mensal per capita, também se pensava a pessoa, então a gente está aqui pensando a 2 idosos, né, se um já recebesse o BPC, o outro não poderia receber. Aqui, a gente, porque eu dei o exemplo para vocês se um tivesse, né, aposentado com salário mínimo. Mas vamos imaginar uma família em que um idoso já tem o BPC. Se ele tivesse o BPC e, por exemplo, nascesse um neto que ficasse sob responsabilidade dele, e esse neto tivesse algum tipo de deficiência física ou mental, enfim, que estivesse no mesmo teto, um dos 2 teria que não ter mais o BPC, receber o BPC, porque a mesma família que vivendo no mesmo teto não poderia receber 2 vezes o BPC. E aí a gente muda aqui, a gente muda porque se uma pessoa estiver recebendo o BPC nessa família, a outra também poderá pedir e ter atendido, né, o benefício de prestação continuada, desde que cumpra, claro, todos os requisitos. Então, isso foi uma grande conquista. O benefício de prestação continuada será devido a mais de um membro da mesma família. Então, que bom, né? Desde que seja atendidos todos os requisitos da lei. Algumas coisas boas acontecem. Eu não trouxe para vocês, mas, por exemplo, uma outra novidade é que, ao invés de ser 1/4 do salário mínimo, nesse período de quarentena, do Covid, esse valor per capita aumentou para até meio salário mínimo. Então,
as famílias que, né, tivessem por pessoa até meio salário mínimo, poderia fazer o pedido do BPC, nesse período de pandemia. Então essa também é uma mudança importante, mas, pelo que entendi, será só durante a pandemia, claro, né. Bem, e uma outra coisa, outra informação, que o benefício ele deve ser revisto a cada 2 anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. Então, qual é a principal diferença da aposentadoria em relação ao BPC? A aposentadoria, se você já, contribuiu 180 prestações, né, ou se você tem vários outros requisitos. Se você cumpriu todos os requisitos, você vai ser para sempre aposentado, até você morrer, pela atual, né, lei da previdência social. Do BPC não. Do BPC, a cada 2 anos, você vai poder perder esse benefício. Mas não só a cada 2 anos ele precisa de uma avaliação, e a cada vez a gente está tendo um movimento ultraconservador, de direita, que está querendo diminuir esses direitos. Então a gente está o tempo inteiro sobre a ameaça, né, do BPC ter o valor diminuído, ter um número de beneficiados, reduzido. Então, mas também tem, outros requisitos que você pode perder, por exemplo, se, uma pessoa com deficiência que recebe o BPC resolver empreender, né, então ela também pode perder o benefício. Então, assim, existem vários outros requisitos que a pessoa pode perder a qualquer momento o benefício, tá? O benefício será cancelado quando se constatar a irregularidade na sua concessão ou utilização, e o benefício cessa no momento em que forem superadas as condições referidas. Então, né, eu comecei a trabalhar, e essa ou algum membro dessa família começou a trabalhar e viver sob o mesmo teto, então aumentou a renda per capita, então alguém que está recebendo esse benefício pode perder o benefício, tá? E claro, né, vai cessar com a morte do beneficiário. O beneficiário faleceu, seja ele idoso ou pessoa com deficiência, o benefício cessa. E é isso. Bem, o que eu queria falar com vocês em linhas gerais, né, sobre a seguridade social, que foi uma importante conquista da classe trabalhadora. E aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que aconteceu, né, com essa proposta a partir do momento em que na década de 90 a gente tem implementação do neoliberalismo, né. Então aqui voltando para aquele textinho da Behring que eu comecei a aula passada, então as autoras vão dizer que a onda neoliberal que assolou o país a partir da década de 90 foi determinante para o desenvolvimento de uma política econômica voltada para a rentabilidade econômica em detrimento desses avanços sociais. Então o que a gente vai ter aqui é importantes ganhos a nível de legislação, mas que com a implementação das políticas, né, de cunho neoliberal, vai se abrir um abismo, né, entre o que está na lei e o que realmente está acontecendo. Então, todos esses direitos conquistados pela classe trabalhadora, ela vai ser o tempo inteiro submetida ao ajuste fiscal, né, provocando um quadro de retrocesso social, aumento da pobreza. Eu não gosto dessa terminologia nova pobreza, eu acho que ela só pode se enquadrar na Europa, mas na América Latina não, é sempre pobreza. Em toda a América Latina ocorre um aumento da demanda de benefícios e serviços, o que se explica pela permanência de um estado de mal-estar, né, não um estado de bem-estar social, mas de mal-estar, em função da não implantação ou mesmo destruição dos incipientes sistemas de seguridade social. Então isso não é só no Brasil, o tempo inteiro o sistema de seguridade social está ameaçado.
E vivemos então um processo de contenção, limitação e desintegração dessa proposta inicial que foi tão maravilhosa. Então essa seguridade social pública, universal, né, é o que a gente deseja. Então, esse quadro revela que a seguridade social brasileira, fruto de lutas e conquistas da classe trabalhadora, então a gente tem que ter isso em mente. A seguridade social brasileira, ela é fruto de luta e de conquista da classe social brasileira, da classe trabalhadora. Então ela é espaço de muitas, até hoje, fortes disputas de recursos e de poder, constituindo-se em uma arena de conflitos. Então, a defesa e ampliação dessas conquistas e o posicionamento contrário às reformas neoliberais regressivas são desafios permanentes e condições para a consolidação da seguridade social pública universal, que é o que a gente deseja. Então, nesse período de reforma, que a gente chama contra-reformas, né, neoliberais, a gente está sempre com a seguridade social ameaçada. Bem, é isso. Essa é a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê então, né, na próxima segunda-feira para a nossa avaliação. Eu vou deixar agora uma atividade com vocês, como eu falei anteriormente, vai ter conexão aquele livrinho, né, Menina Loas, que eu li para vocês anteriormente, assim, durante a aula. E é isso, até mais. Tchau, tchau.